o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, ao lado do governador Eumano de Freitas e do ministro da Educação, Camilo Santana, foi recebido nesta terça-feira em Brasília pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Evandro abriu os primeiros contatos para a formação de parcerias com o governo federal, no sentido de implantar projetos que, segundo ele, irão trazer transformações na vida dos fortalezenses. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. O prefeito eleito Evandro Leitão, ao lado do ministro da Educação Camilo Santana e do governador Eumano de Freitas, foi recebido nesta terça-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e abriu caminhos para as parcerias que serão fechadas a partir do dia 1º de janeiro de 2025 com os governos estadual e federal. Abre aspas. Estaremos cada vez mais unidos para transformar nossa Fortaleza numa cidade mais justa, melhor para todas e todos. Juntos seremos a Fortaleza das oportunidades. Fecha aspas, disse Evandro em mensagem compartilhada nas redes sociais de Camilo e Eumano. Evandro é o único prefeito de capital eleito pelo PT. A vitória é atribuída à força política do ministro Camilo Santana, que no segundo turno arregimentou mais de 150 atuais e novos prefeitos de apoio à campanha de Evandro. A conversa com o presidente Lula foi rápida. Evandro o agradeceu pelo apoio e recebeu a garantia de parcerias nos projetos a serem encaminhados ao governo federal. Após o encontro com Lula, Evandro se reuniu também com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A audiência em Brasília com o presidente Lula foi acompanhada pelo senador Cid Gomes e pelo líder do governo na Câmara, José Nobre Guimarães. O prefeito eleito Evandro Leitão assumirá o cargo no dia 1º de janeiro de 2025 e, em janeiro, apresentará projetos ao governo federal nas áreas da saúde, educação e moradia. Uma das ações é a ampliação do número de habitações do Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional na cidade. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, movimentação que marca aí essa largada da agenda do presidente eleito Evandro Leitão nesse primeiro contato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembro que quando o presidente Lula esteve em Fortaleza, pediu como presente de aniversário, no domingo ele completou 79 anos de idade, a vitória de Evandro Leitão. E o ministro da Educação, Camilo Santana, que sai com mais força política das eleições municipais, deu ao presidente Lula essa vitória, ou seja, os eleitores de Fortaleza deram ao presidente Lula essa vitória de Evandro Leitão. Foi uma conversa rápida, mas de agradecimento e ao mesmo tempo de abertura de portas, ou mesmo para provar se as portas estavam abertas para o Ceará, como disse o presidente Lula. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, a reunião foi rápida, realmente, algo em torno de 10 minutos, segundo fontes, mas tem um detalhe aqui, Luzenor. Ela tem, sim, uma importância muito estratégica. Primeiro, mostra claramente a importância que o governo federal, que o presidente Lula deu à eleição do Evandro Leitão como o único prefeito eleito de capital pelo PT. Tanto deu importância que o ministro da Educação, Camilo Santana, já estava aqui no Ceará ontem mesmo, participando da reunião do G20, que é o grupo que vai reunir líderes globais aqui no Brasil em novembro, mas por enquanto está realizando etapas, né, desses encontros em áreas temáticas diversas. O Camilo estava aqui, inclusive participando, liderando, já que tem a atuação direta do Ministério da Educação, e foi convocado pelo presidente Lula para voltar a Brasília, especificamente para participar dessa rápida reunião, que gerou, além dessa mensagem muito clara de que o governo está, assim, de portas abertas para o futuro prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, nessa parceria tão destacada pelo presidente Lula, mas colocou claramente também, Luzenor, na foto, os chamados líderes
pelo menos aqueles que foram considerados estratégicos dentro dessa etapa de eleição do Evandro Leitão, agora nessa campanha tão acirrada. Lá nós temos, por exemplo, numa foto que chama a atenção, se a Camila puder repetir aí, inclusive pela indumentária. Primeira coisa que chamou a atenção nessa foto, Luciano, todo mundo usando o mesmo padrão de paletó. Todos de paletó azul, camisa branca, gravata vermelha. E o presidente Lula disse que não foi combinado, viu? Mas olha só, quem estava presente? Além do próprio Evandro com o presidente Lula, claro, o ministro Camilo Santana, o deputado José Nobre Guimarães, o governador Eumano de Freitas e também o senador Cid Gomes. E aí ontem as redes sociais, que não deixam passar nada, Luzenu, chamou a atenção, muitos dos internautas lá que invadem as redes sociais chamaram a atenção por uma ausência, a do deputado federal do MDB, Eunício Oliveira. Por que Eunício Oliveira não esteve nesse encontro, jornalista Beto Almeida, ele que foi presidente do Senado e aparece aqui e acolá como um dos interlocutores do MDB junto ao governo federal? Pois é, inclusive, essa é uma das perguntas que ficou sendo feita muito ontem por internautas nas redes sociais. Eunício Oliveira é uma liderança, é o presidente regional do MDB aqui no estado do Ceará, foi presidente do Senado, é deputado federal e ainda pode-se dizer, Zenô, embora não admita publicamente, que sonha, não, se não agora, mais adiante, ser presidente, vai tornar a ser presidente do Senado, seja como for. Presidente do Senado, não. Primeiro ser candidato ao Senado. Que é um sonho que ele tem, né? Que é um sonho que ele tem, ser candidato novamente ao Senado. Isso num outro cenário político muito complicado já, inclusive de pré-candidatos em 2026. Bom, e aí os internautas perguntaram, Eunício teria sido escanteado? Não teria recebido o convite oficial para participar dessa rápida reunião em Brasília? É uma indagação. Até onde eu vi nas redes sociais do deputado Eunício Oliveira, não tem nenhuma referência, nenhum pronunciamento dele acerca desta reunião e também da ausência dele. Mas foi notada, sim, porque aqui, nessa foto, que já é icônica, pelo formato como ela está, pela própria... vamos dizer assim, realização, encontro de líderes, até pela uniformidade das roupas, né, da indumentária, que isso fala muito também. Então, faltou realmente a presença do deputado federal Eunício Oliveira. Pode ser que ele tenha tido realmente, de fato, algum outro compromisso, de repente ele podia não estar disponível. Mas não existe compromisso mais importante na agenda política das últimas 72 horas do que esse encontro do prefeito eleito de Fortaleza com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, naturalmente, a participação de outros líderes partidários. Você fez referência ao MDB, ao deputado federal Eunício Oliveira. Lembrar que o MDB saiu muito fragilizado das eleições municipais no Ceará, não elegeu nenhum vereador em Fortaleza e no Ceará, entre os 184 municípios, o MDB conquistou apenas 9 prefeituras. Aliás, Luziano, nesse aspecto, inclusive, também ainda dentro dessa repercussão nas redes sociais, foi colocado, inclusive, em alguns comentários o seguinte: Eunício ficou isolado após não eleger sequer o sobrinho vereador em Lavras da Mangabeira. Então, sequer foi convidado para dar carona à cúpula do Ceará no seu avião. Ou seja, isso eu estou falando de comentários aqui, que só dá uma olhada onde tem a foto, tem lá os comentários nas redes sociais. São essas situações que ficam sendo suscitadas, levantadas por quem gosta de acompanhar a política e, notadamente, percebeu essa ausência do deputado federal Eunício Oliveira nessa foto de líderes do Ceará com o presidente Lula e o prefeito eleito Evandro Leitão. Lembrar também, jornalista Beto Almeida, que tem aquela história do conceito de que a política é dinâmica. Hoje o deputado federal Eunício Oliveira está nessa fase aí sem essa presença na foto, né, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas já esteve integrando o alto comando político de Brasília quando presidiu o Senado. E voltando ao meio da nossa conversa, Eunício Oliveira ainda sonha, mesmo com todas as limitações do MDB, em ocupar um cargo majoritário na chapa de 2026. São duas vagas, viu, Luziano? E essas duas vagas já tem hoje candidato aí. Muitos mas candidatos. Não tem dono, né, Beto? Não tem dono ainda, claro. Não tem dono. Mas olha só, Luciano, falando ainda sobre essa questão do ministro Camilo Santana, que estava aqui, porque essa reunião do G20, ela começou ontem e vai até hoje aqui no Ceará, tá? E está sendo liderada por ele, porque o Ministério da Educação
está exatamente discutindo essa, que é uma das etapas preparatórias para a grande reunião do G20, que reúne as lideranças mundiais dos 20 países mais desenvolvidos do mundo, tendo como tema central aqui no caso do Ceará, a educação. E aí o ministro Camilo Santana, tão logo participou desse evento em Brasília, já está de volta ao Ceará. E hoje comanda exatamente reunião para tratar desse tema de trabalho, nesses tópicos que eu até chamei a atenção no início aqui. Quais são os pontos da palestra da apresentação do ministro Camilo Santana, Beto? 3 básicos, Zeno. A questão da valorização dos professores, a discussão do conteúdo digital hoje para a educação e a importância que ele tem, e também os desafios que isso representa para a comunidade escolar, e o engajamento escola-comunidade, que são 3 pontos referenciais considerados importantíssimos para se fazer uma virada importante na educação. Um dos pontos que o ministro Camilo Santana aborda nessa entrevista foi tema também de uma entrevista que ele nos concedeu aqui no Jornal Alerta Geral, que é a valorização dos professores e principalmente a criação de uma espécie de pé de meia voltado aos estudantes universitários para serem estimulados a entrarem na área do magistério, uma vez que nós temos sim deficiência hoje no quadro de pessoal e a queda no número de estudantes interessados, Beto Almeida, na vida do magistério. Então, um dos programas a serem anunciados oficialmente, não hoje, mas como pauta do Ministério da Educação, é justamente esse pé de meia voltado ao magistério para estimular estudantes que estão na universidade a entrarem na área do magistério, né, nas diferentes formações para professor. E aqui para Fortaleza especificamente tem ainda a expectativa, claro, colocada pelo prefeito eleito Evandro Leitão, de que os alunos do 9º ano do ensino fundamental da capital também serão beneficiados com o programa Pé de Meia, Luzio. Lembrar, para finalizar esse assunto, o Domingos Tavra, radialista, colaborador e ouvinte diário do Jornal Alerta Geral, faz um registro, Beto Almeida, que Eunice Oliveira, há poucos dias, lançou o nome de Camilo Santana à presidência da República, como um dos nomes do PT à presidência da República. Claro que é uma manifestação considerada precipitada, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas condições atuais, é pré-candidato à reeleição.